E aí, pessoal, inovadores, estrategistas e todo mundo que está de olho no futuro. Eu sou o Algorito e bem-vindos a mais um Compilando o Futuro. Esse é o nosso espaço, um oferecimento da MX Tech, para a gente destrinchar as tecnologias que estão, agora mesmo, definindo o nosso amanhã. E hoje, o nosso mergulho é numa das histórias mais doidas e, olha, inesperadas da inteligência artificial. A ascensão meteórica e a queda, assim, chocante da Sora, da OpenAI. É uma história sobre promessas gigantescas, custos absurdos e um belo banho de realidade do mercado. Para a gente sentir o tamanho do impacto do que rolou, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para novembro de 2025, o lançamento da Sora. Gente, não foi só mais um app. Foi um verdadeiro terremoto que balançou as estruturas da indústria criativa. A promessa era quase, sei lá, divina. Dá para qualquer pessoa, com uma simples ideia na cabeça, o poder de um estúdio de Hollywood. Imagina só, criar mundos, dirigir cenas, contar histórias com cara de cinema. Tudo a partir de uma linha de texto. Era a democratização final da arte, vendida como algo ao alcance de todos. E aí, pá, o impensável acontece. Menos de 6 meses depois, quando os aplausos ainda estavam ecoando, a OpenAI solta o comunicado que deixou todo mundo mudo. Fim da linha. Acabou. A empresa, de uma hora para outra, sem muita explicação, simplesmente puxou a tomada do que parecia ser o projeto mais promissor da década. E a pergunta que ficou no ar, de Tóquio a Hollywood, e que a gente vai responder aqui, era uma só. Por quê? Como que a maior promessa da IA generativa virou fumaça tão rápido? Para a gente desvendar esse mistério, nossa análise vai ter 5 paradas obrigatórias. A gente começa pela cronologia maluca da queda desse titã, depois vamos mergulhar fundo no abismo financeiro que fazia a conta simplesmente não fechar. Na sequência, a gente encara a muralha de problemas legais e éticos que surgiu. Aí a gente entende a nova rota da OpenAI e, para fechar, a gente reflete sobre o legado que, acredite, a Sora deixou pra gente. Ok, vamos lá. Primeiro ato dessa tragédia tecnológica. O que mais impressiona na história da Sora é, sem dúvida nenhuma, a velocidade com que tudo aconteceu. A gente está falando de um produto que foi do topo do mundo, o assunto do momento, para nada. Para irrelevância total num piscar de olhos. É quase uma aula sobre como a inovação pode ser volátil. Olha, o que é fascinante de verdade aqui é a história que essa linha do tempo conta. Novembro de 2025, a Sora não só lança, ela explode, domina a App Store, vira meme, vira cultura. Dezembro, vem a validação máxima, um acordo de US$ 1 bilhão com a Disney. Parecia que a velha guarda e a nova geração de Hollywood estavam dando as mãos. Era uma força da natureza. Só que aí, chega fevereiro de 2026 e começam a aparecer as rachaduras. Queda de 66% nos downloads. O barulho vira silêncio. E em março, o golpe de misericórdia. A fragilidade desse sucesso todo foi, por si só, uma lição bem dura. Agora a gente vai para o coração do problema, onde o dinheiro fala, ou melhor, grita. Porque no fim do dia, a morte da Sora não foi uma falha da tecnologia, foi uma falha econômica. Como um analista falou de um jeito brilhante, era um problema de física comercial. As leis da matemática, as leis dos negócios, elas eram simplesmente impossíveis de ignorar. E esse número aqui, ele resume a escala da loucura financeira. No pico de uso, com milhões de pessoas gerando vídeos, a OpenAI estava queimando US$ 15 milhões por dia. É isso mesmo, por dia. Esse era o custo só para manter ligada a infraestrutura monstruosa de computação, as GPUs todas que alimentavam a Sora. É um nível de gasto que, sei lá, pouquíssimas empresas no planeta conseguiriam sequer sonhar em manter. E aqui está o ponto central da coisa. Qual era o preço de cada mágica? Cada videozinho de 10 segundos que uma pessoa criava custava para a OpenAI mais ou menos US$ 1,30. Cada um. E por quê? Porque gerar vídeo com a complexidade da Sora precisava de um poder de processamento absurdo. Algo muito, mas muito maior do que gerar um texto ou uma imagem. Cada clipe de 10 segundos podia levar até 40 minutos de processamento numa GPU de ponta. A conta não fecha. E essa tabela, ela meio que encerra qualquer debate. De um lado, você tem um custo que, se a gente projetasse para o ano, passaria de US$ 5 bilhões. Do outro, a receita total que o app gerou em toda a sua vida. Míseros 2,1 milhões. A diferença não é grande, ela é brutal, abissal. Era um produto que dava um prejuízo épico a cada segundo que ficava no ar. E aqui entra a estratégia da diretoria. Lá dentro, a preocupação só crescia. A Sora, apesar de ser mágica, estava virando um brinquedo caro demais. Um gerador de memes viral, incrível, mas que não conseguia atrair o uso profissional que, no fim, pagaria a conta. E com o IPO planejado para 2027, a OpenAI não podia chegar para os investidores com um produto que era basicamente um buraco negro de dinheiro.
A decisão foi pragmática. Era hora de limpar as contas e estancar a sangria. Mas o dinheiro, por mais surreal que pareça, não era o único problema. Vamos para a nossa terceira parte, porque ao mesmo tempo que a conta não fechava, uma verdadeira muralha de problemas legais e éticos estava sendo construída tijolo por tijolo contra a Sora. Foi uma batida de frente em câmera lenta com a indústria criativa do mundo todo. O epicentro desse terremoto legal estava aqui, ó, nessa diferença de filosofia. A lei de copyright do Japão é muito clara. Treinar uma IA usando material protegido, tipo animes ou filmes, sem pedir permissão para os criadores, é ilegal. Fim de papo. Já nos Estados Unidos, a história do Fair Use cria uma área cinzenta, bem mais flexível. A OpenAI, que opera na lógica americana, deu de cara nesse muro da cultura e da lei japonesa. E a reação foi uma avalanche. Não foi uma briguinha, foi uma guerra em várias frentes. No Japão, a Koda, representando gigantes como o Estúdio Ghibli e a Sony, foi para cima com tudo. Em Hollywood, a agência de talento CAA soltou um comunicado pesadíssimo sobre direitos de imagem. E de um jeito ainda mais delicado, as famílias de celebridades que já faleceram, como a do Robin Williams, protestaram contra a criação de deepfakes. A pressão vinha de todos os lados, do mundo todo. Essa frase aqui, do Hayao Miyazaki, um dos maiores gênios da animação mundial, ela vai além da discussão de advogado, ela captura a alma do conflito. Para muitos artistas, a Sora não era uma ferramenta, era uma ameaça à existência deles. A ideia de que a arte, que é a expressão da alma humana, podia ser fabricada por uma máquina, isso foi visto como uma heresia, um insulto à própria vida. A OpenAI subestimou e muito a força dessa resistência filosófica. Bom, com um colapso financeiro de um lado e uma guerra legal do outro, a OpenAI fez o que empresas inteligentes fazem. Recalcularam a rota. Vamos entrar na nossa quarta sessão para entender como eles executaram uma das viradas estratégicas mais importantes da história, deixando para trás o glamour do entretenimento para focar no mercado corporativo, na produtividade. Essa citação, que vazou de uma reunião interna da Fidissimo, a CEO de aplicações, resume tudo. A Sora era vista lá dentro como uma side quest, sabe? Uma missão secundária, super legal, mas que estava desviando recursos e foco da missão principal. E qual era a missão principal? Ganhar a corrida no mercado empresarial, onde concorrentes como a Anthropic e o Google estavam avançando e fechando contratos milionários. Era hora de voltar para o jogo de verdade. E esse aqui é o novo mapa do tesouro da OpenAI. Esquece os vídeos virais. O foco agora é em ferramentas de programação para empresas, no avanço real da robótica e principalmente no desenvolvimento de um novo modelo de linguagem gigantesco, com o codinome SPOD. Esse modelo é a grande aposta deles para bater de frente com o Claude da Anthropic e o Gemini do Google no mercado que realmente dá dinheiro, o corporativo. A grande visão para colocar essa estratégia de pé é bem ambiciosa. Um super app de desktop. A ideia é criar um ecossistema completo, onde o ChatGPT é o cérebro que conversa, o Codex é o braço que programa, e uma peça nova chamada Atlas, que é um navegador com IA, age sozinho na internet para resolver tarefas. É a aposta final na IA, que não só responde, mas que faz as coisas por conta própria. Chegamos ao nosso último capítulo. A Sora pode ter sido desligada, mas a passagem dela deixou marcas bem profundas. O que a gente aprendeu com essa morte? O que ficou para trás? Vamos analisar agora o vácuo que ela deixou e o que o futuro reserva não só para o vídeo generativo, mas para a própria OpenAI. Tem uma regra nos negócios que diz que a natureza odeia o vácuo, e foi exatamente o que aconteceu. Com a Sora fora do jogo, a concorrência, principalmente as empresas chinesas, não perdeu um segundo. Modelos como o Kling, da Quai, e o Seedance, da ByteDance, ocuparam o espaço na hora. E o mais interessante, eles aprenderam com os erros da Sora e chegaram oferecendo uma qualidade incrível por um preço muito menor. O mercado não morreu, ele só mudou de endereço. E aqui está o grande plot twist da história. A pesquisa por trás da Sora não foi jogada no lixo. Muito pelo contrário. A capacidade que a Sora tinha de simular a física, de entender como as coisas funcionam no mundo real, acabou virando a base para a próxima grande aposta da OpenAI, a robótica. O que foi criado para fazer filme, agora está sendo usado para treinar robôs que vão trabalhar em fábricas, em armazéns e um dia, quem sabe, nas nossas casas. A Sora não morreu, ela reencarnou. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, a grande questão que fica no ar. A morte da Sora foi o primeiro sinal de que a bolha da IA, movida a hype e dinheiro infinito, estourou? Ou, na verdade, foi um sinal de que o mercado amadureceu? O fim da era dos brinquedos tecnológicos incríveis e o começo da fase de produtos que funcionam, que dão lucro e que realmente se integram na economia de verdade?
Toda essa nossa análise da jornada da Sora foi construída em cima de relatórios bem detalhados da Forbes, da Cantor Fitzgerald, da PCMag e de várias outras fontes de peso da indústria. Espero que essa análise tenha aberto a cabeça de vocês. Valeu demais pela companhia e a gente se vê na próxima edição do Compilando o Futuro.